Vice-presidente, vamos começar pelo assunto mais momentoso, né? Esse chocante triplo assassinato no Rio de Janeiro, que vem se somar aos episódios de violência da própria capital fluminense, da Bahia, de São Paulo, enfim, a gente poderia aqui falar das 26 capitais com seus próprios problemas em relação à segurança pública. Esse assassinato tão chocante, pela maneira como aconteceu, pelo justiciamento dos 4 suspeitos por parte do próprio crime organizado, vai motivar o governo federal a tomar alguma medida que ainda não havia sido anunciada em relação à segurança pública? Olha, Luiz Megali, o governo federal, na realidade, já tomou, porque a Polícia Federal já entrou no caso para a questão das investigações. Como você bem colocou, um crime bárbaro. Nossa total solidariedade, sentimentos, orações às famílias que perderam as suas vítimas, os colegas médicos, e o que se deseja é apuração imediata e punição rigorosíssima. O governo federal já também criou um programa, está trabalhando, focado nas organizações criminosas. Nós, em São Paulo, tínhamos 13 mil assassinatos por ano, reduzimos para 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 mil assassinatos, de 13 mil para 3 mil. É perfeitamente possível reduzir a criminalidade. E o que estimula a criminalidade é impunidade. Então, nós fizemos penitenciárias de segurança máxima, com o isolamento total dos líderes do crime, com regime disciplinar diferenciado, RDD. E aí você corta a comunicação e o fluxo de dinheiro com o crime organizado. Agora, esse é o exemplo paulista, né? Há previsão de construção de um plano parecido em âmbito federal, vice-presidente? Olha, o presidente Lula era presidente da República, o ministro Márcio Tomás Bastos era o ministro da Justiça, e você deve se lembrar, no caso do Fernandinho Beiramar, o governo federal não tinha penitenciária de segurança máxima, então o ministro pediu para que ficasse em São Paulo 60 dias, embora o crime tenha sido cometido no Rio de Janeiro, e nós tínhamos obrigação de ajudar. Essa é uma questão que todo mundo deve ter colaboração. Ficou quase 2 anos em São Paulo, sumiu, ninguém mais falava de Fernandinho Beiramar, só saiu de lá porque a justiça determinou. Aí o governo federal, o governo do presidente Lula, ministro Márcio Tomás Bastos, começou a fazer as penitenciárias e penitenciárias de segurança máxima. Então, hoje, o governo federal tem penitenciárias de segurança máxima para líderes do crime organizado. Agora, especificamente para a Bahia, vice-presidente, bom dia, Sheila falando aqui. A gente está observando uma escalada na violência, bom dia. A gente está observando uma escalada na violência na Bahia, a partir do crescimento exatamente do crime organizado, das facções criminosas. Como interromper esse processo? Porque o que nós ouvimos dos baianos, da população muito assustada em Salvador, na região metropolitana, é o temor de que essas áreas se transformem numa espécie de Rio de Janeiro, sob a ótica de quando se fala em áreas conflagradas, dominadas pelo tráfico. Não vai resolver em 24 horas, não tem passe de mágica, mas tem trabalho e perseverança. Há que se trabalhar permanentemente, especialmente com inteligência, no sentido de identificar os líderes do crime organizado para o que sempre se disse, prender bem, quer dizer, prender realmente aqueles casos mais graves e ter onde colocá-los. Investir no sistema penitenciário é essencial, porque não tem segurança boa sem um bom e forte sistema penitenciário. Quero passar aqui para a situação no norte do país, porque o senhor visitou municípios do Amazonas. De que maneira será possível devolver capacidade de navegação aos rios do Amazonas? Que obras serão necessárias? Qual o recurso para isso? Quanto tempo para essas obras para garantir o abastecimento de alimentos, de água?
de itens de saúde, em especial para as comunidades ribeirinhas, as mais afetadas? Sheila Magalhães, eu estive a pedido do presidente Lula lá em Manaus há 3 dias atrás. Fomos com um grupo grande de ministras e ministros ver em loco lá os problemas e veja a situação das mudanças climáticas. No começo do ano, nós tínhamos uma grande cheia no Amazonas e uma grande seca, uma estiagem de 2 anos no Rio Grande do Sul. 10 meses depois, nós temos ciclone e enchentes gravíssimas no Rio Grande do Sul, até no sul do Brasil, Santa Catarina, agora também Paraná, enfrentando o problema, e uma seca que é a segunda pior das últimas décadas no Rio Amazonas, que continua caindo. Ele está caindo em média 10 centímetros por dia. Então, a primeira tarefa é humanitária, socorro às vítimas, alimento, água, combustível. Então, as prefeituras estão encaminhando a Defesa Civil ao Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional. O ministro Valdez esteve lá conosco e o recurso será liberado. O segundo é abrigamento. No caso do Amazonas, é menor o número. Tivemos um caso muito triste no município, até de perda de vidas. Então, 400 a 800 mil reais por pessoa é passado também para a prefeitura. O terceiro é garantir energia. O Ministério de Energia, Minas e Energia, foi muito previdente, já encaminhou estoque de combustível para a região há 2 meses atrás, e anteontem teve reunião, o que participou o Operador Nacional do Sistema, e algumas termoelétricas ficarão acionadas para casos de necessidade, especialmente voltado a Rondônia e Acre, porque a usina de Santo Antônio parou por falta d'água. E a dragagem do rio, as avenidas, as rodovias da região do Amazonas são os rios, e com a estiagem prejudica a navegação. Já começou a dragagem no rio Solimões, entre Tabatinga e Benjamin Constant, e começará nos próximos dias a dragagem no rio Madeira, até a foz do rio Madeira, no Amazonas, entre Tabocal e o próprio rio Amazonas, restabelecendo a navegabilidade. E temos que prever o futuro, porque essas questões de mudanças climáticas acentuam os extremos. Quando chove, chove demais. Quando faz seca demais. Então, o Ministério de Portos e Aeroportos e o DENIT do Ministério dos Transportes estão trabalhando um grande plano hidroviário para a região norte do Brasil. Nós tivemos recentemente a aposentadoria da ministra Rosa Weber, nessa semana, né? Se aposentou do cargo no início da semana. Há uma vaga aberta no tribunal que deve ser preenchida por um magistrado indicado pelo presidente da República. Eu disse magistrado, porque Lula já adiantou que essa questão de gênero não deve ser preponderante na escolha, ainda que dos 11 ministros, somente uma é mulher, a ministra Carmen Lúcia. Eu queria saber da opinião do senhor com relação a esse desequilíbrio de gênero na composição do Supremo. O senhor acredita que essa questão de gênero deveria servir como critério na escolha de quem vai ocupar a próxima cadeira? Olha, Carla Bigato, na nossa ida a Manaus, foram 2 ministras. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, que, aliás, colocou quase 200 brigadistas para combate às queimadas na região, como também o Exército, as Forças Armadas disponibilizaram equipamentos e militares também no combate às queimadas, e foi a ministra Sônia Guajajara, que também está fazendo um trabalho junto às comunidades indígenas com atendimento aos pescadores, cesta de alimentos, e nós estamos também trabalhando para antecipar o pagamento do chamado seguro defeso. O presidente Lula tem um recorde de ministras e de presença de mulheres
no governo federal. Sempre que for possível, ele o fará. Ele estimulará o maior espaço e participação das mulheres na vida pública e na política brasileira. Não está ainda definida a questão da substituição de quem será o novo ministro do Supremo Tribunal Federal. Vamos aguardar. Mas não deu a sua opinião, vice-presidente. Cauteloso, seria? Né, o vice-presidente? Carla, sempre que for possível, é necessário, ganha a sociedade quando as mulheres têm uma maior participação na vida pública brasileira. A luta das mulheres não é das mulheres, é de toda a sociedade. Então, não tenho dúvida de que o governo do presidente Lula, é sua característica, vai estimular a participação das mulheres na política brasileira. Aliás, a presidente do PT, do partido do presidente, é uma mulher, a deputada federal Gleisi Hoffmann. Vice-presidente, nós falamos aqui sobre o Amazonas, mas eu não queria deixar de falar sobre o Rio Grande do Sul. Na semana passada, o governador do estado esteve reunido com o presidente Lula. Aliás, o senhor esteve presente nessa reunião, estava ali junto. O Eduardo Leite apresentou uma lista de demandas ao governo federal. Entre essas demandas, uma me chamou bastante atenção, que é o pedido para a implantação de maneira prioritária de um sistema de alerta para mobilizar a população, em especial aquelas pessoas que estão em áreas de risco. Qual o plano para atender essa demanda especificamente, o quanto antes, de maneira urgente? Olha, no Sul foi o contrário. Nós tivemos no mês passado, agora, um ciclone e uma enchente impressionante. Eu estive também lá, a pedido do presidente Lula, no Vale do Taquari. Estivemos lá em Lajeado, Mussum, Roca Salles, e a destruição ela é impressionante, porque o rio praticamente não só transbordou, mas ele carregou indústria com 400, 500 funcionários, não ficou uma parede. Agricultura, aviário, foi ave, prédio, suinocultura, foram chiqueiros, porcos, estábulos, enfim, foi uma destruição impressionante. O rio passou dentro, no meio, na rua principal de algumas cidades, levando tudo. Então você tem um problema humanitário grave, e aí a presença das Forças Armadas, helicópteros, socorro, botes militares foi muito importante e rápida. De outro lado, atendimento às vítimas. Lá teve 20 mil cestas de alimento, hospital de campanha em Roca Salles, instalado em 48 horas, kit farmacêutico, então, e apoio, são 1.500 casas que serão construídas e em local seguro, e mais R$1 bilhão de financiamento para poder ajudar a recuperação econômica da região, que sofre muito, porque os agricultores perderam o seu sustento, a indústria, muitas foram levadas pelo ciclone, pelas enchentes, o comércio da cidade foi afetado. O trabalho continua. Em relação ao alerta, o CEMADEM, a Defesa Civil, ela comunica, ela sempre faz, e o faz com antecedência. É que às vezes você tem comunidades que estão há décadas naquele lugar e nunca teve problema. Então está se procurando agora ter um sistema de alerta mais rápido e automático. Eu até vou pedir para que o ministro Valdez, da Integração Regional, onde está a Defesa Civil, e o ministro Juscelino das Comunicações possam detalhar melhor para vocês as propostas para esse alerta, que será feito não só ao governo, mas será feito ao cidadão. Vice-presidente Geraldo Alckmin, nosso tempo está praticamente esgotado, mas eu vou usar esse último minutinho para perguntar a respeito do câmbio. O senhor ontem, em um evento aí no Rio de Janeiro, disse que o câmbio com o dólar em torno de R$ 5,10, um pouco acima disso, está bom e competitivo. Né? É isso mesmo, porque a gente sabe que o dólar alto é muito bom para as exportações, mas castiga a população. Né? O dólar alto influi diretamente no preço dos alimentos, o pão.
pãozinho de cada dia, tem o seu preço alterado pelo câmbio. Esse é o entender do governo? De que o dólar flutuando em torno de R$5 é bom para o país? Luiz Megali, o que tem um tripé fundamental: câmbio, juros, imposto. Esse tripé é fundamental: política monetária, política cambial e política fiscal. Quando você teve lá atrás 1 para 1, $1, R$1, você praticamente teve um impacto na indústria enorme, porque é muito mais barato você importar. Quando você tem moeda sobrevalorizada, você importa muito e prejudica o emprego e a criação de empregos no país. Então, a maioria dos países tem moeda mais desvalorizada, juros baixos e rigor fiscal. Esse é o tripé. O que não pode ter é grande oscilação. Se a moeda ficar estável, se ela não tiver grandes solavancos, nem para cima, nem para baixo, um câmbio a R$5, R$4,90, R$4,80, ele é um câmbio competitivo. Ninguém pode reclamar. Tanto é que nós estamos tendo recorde de exportação e de balança comercial, saldo da balança comercial. Pode bater mais de 90 bilhões de dólares de saldo este ano, e a exportação, mesmo com queda do preço de commodity, ela está se mantendo crescente. Então, é só não variar, ela se manter estável. O juros está alto, mas está em queda, ainda muito alto, mas a sinalização é de queda de juros. E a política fiscal, o imposto, não dá para reduzir nesse momento, mas a reforma tributária vai ajudar investimento, porque ela retira a cumulatividade. Então, ela estimula investimento e ela estimula exportação. Hoje, quem exporta fica com mico, que é o crédito tributário. Você fala, exportação não paga imposto. É verdade, eu exporto um automóvel, eu não pago, mas eu já paguei quando eu comprei o pneu, comprei o aço, comprei o vidro, então eu fico com crédito tributário. Isso vai desaparecer com o IVA dual, a reforma tributária. Então, eu diria que com uma boa política fiscal, já foi votado o arcabouço, ano que vem déficit zero nas contas públicas, déficit primário zero, reduzindo a taxa de juros e um câmbio que não tenha grandes oscilações, você tem uma macroeconomia que ajuda. Tanto é que nós podemos passar esse ano de 3% de crescimento do PIB e estamos tendo um crescimento do emprego. Vice-presidente Geraldo Alckmin, obrigado pela entrevista. Até a próxima. Muito obrigado, Luiz Megali, Sheila Magalhães, Carla Pigato. Obrigado à Band News.